Cuidado com o que você está pedindo. Cuidado com o que você está louvando. Então, não sei se você louvou isso nessa manhã. Mas se você pediu para os céus se fenderem, para Ele descer aqui, se prepara, porque Ele vai vir. Amém? Nessa manhã, eu quero falar sobre um tema que, quando nós colocamos o tema deste culto, primeiro encontro, first date, a gente queria que realmente você tivesse a sensação de você ter um real encontro com Deus. Você talvez serve ao Senhor 20, 30, 40 anos. Talvez você serve ao Senhor 1 ano, meses. Mas servir ao Senhor não tem nada a ver com o encontro. Você pode dizer, eu vim para esse culto, mas eu já tive um encontro com o Senhor há 30 anos atrás. Eu não estou falando sobre entrega. Eu não estou falando sobre você vir e se entregar ao Senhor. Nessa manhã eu quero falar sobre encontro. Se encontrar com o Senhor. Ser morada de prazer. E quando a gente estava debatendo sobre o culto, analisando tudo, como é que ia ser, estipularam lá, quem vai pregar? Logo a Samara. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei com aquela preocupação, com aquela ansiedade. E fui pedindo ao Senhor, Jesus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E logo depois de algum tempo, o Senhor, Ele me deu o texto que eu ia pregar. Aí depois, aos longos de todos os cultos que eu fui vindo na igreja, as orações, Deus sempre ia entregando um complementozinho. Quem prega a palavra de Deus, quem estuda a Bíblia, sabe que às vezes a gente lê a Bíblia e parece que um céu se abre e desce assim, um negócio assim, você fala, Senhor, onde é que estava escondido? Mas com essa mensagem era engraçado, que eu acho que o Senhor Ele estava mesmo trabalhando comigo, porque eu confesso que eu sou um pouco ansiosa, aflita, assim, e o Senhor Ele foi dando assim os pedacinhos, pedacinho aqui, pedacinho ali. Por isso é importante você estar congregando, estar na presença do Senhor. Alguém falava alguma coisa, o Senhor falava, olha, isso aqui vai dar nisso aqui. Alguém falava uma coisa nada a ver, mas olha, isso aqui você vai encaixar aqui. Então é importante você ter o hábito de estar congregando. E um dia na internet, eu vi uma frase que, aquela frase, eu confesso, ela me desmanchou por inteira. Porque a quarentena, ela veio e muita gente se esfriou, né? Muitas questões se esfriaram nos períodos que as igrejas estiveram fechadas. As pessoas se afastaram de Deus e estão se afastando com medo do corona, com medo de pegar corona. Os irmãos já não querem vir para a igreja, não querem congregar, está com medo. Só que eu digo para você, crente tem que fazer do limão limonada. E essa quarentena, para mim, e eu vejo que também para o meu esposo, para a nossa casa, foi muito importante. Você está em casa fechado, te faz ter a necessidade de se encontrar com Deus em casa. Você não tinha a igreja para você vir. Então você tinha que se encontrar com Deus em casa. Não tinha o pastor Robson, o pastor Sanzio para pregar para mim. Eu tinha que ir na palavra, tinha que ser eu a estudar, tinha que ser eu ir na fonte buscar água. Estamos habituados a estar na igreja, sentadinho, só bebendo na boquinha quase. E a quarentena fez a gente se virar nos 30, como se costuma dizer. E a frase que eu vi na internet, ela dizia o seguinte, e é esse o tema da minha mensagem, se a nossa querida quiser já anotar ali. A mensagem dessa noite é: céu aberto dentro de um quarto fechado. Aleluia. Eu só começo a falar, eu já tenho vontade de chorar, irmão. Porque eu sei o significado dessa frase para mim. Eu sei quantos céus têm sido abertos dentro de um quarto fechado para mim. E o complemento é um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Nós resolvemos falar sobre encontro e eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia num encontro que é passado muito desapercebido muitas vezes e ninguém repara nesse encontro, entre aspas, não percebe a profundidade. E eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3.
e quer estar acompanhando os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus, você também pode acompanhar neste momento. Eu tenho certeza que você também pode divulgar este canal para alguém que precisa de ouvir a palavra desta manhã. Samuel, capítulo 3. Amém? Samuel, capítulo 3, versículo 1. Eu vou estar lendo na versão livro, que diz o seguinte: Entretanto, o menino Samuel continuava a servir o Senhor como assistente de Eli. As mensagens diretas da parte do Senhor eram muito raras naqueles tempos. Mas uma certa noite aconteceu o seguinte: Eli, que já tinha quase perdido a vista devido à sua muita idade, foi deitar-se no seu quarto. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel dormia no tabernáculo do Senhor, perto da arca. E o Senhor chamou por ele: Samuel, Samuel. Sim, que é? Respondeu Samuel. Levantou-se e correu a ir ter com Eli. Aqui estou, o que desejas? Mas eu não te chamei, disse-lhe Eli. Vai deitar-te. Samuel retirou-se e foi deitar-se. Então o Senhor chamou-o novamente, e Samuel tornou ao saltar da cama e ia a ir ter com Eli. Que é? Necessitas de alguma coisa? Mas eu não te chamei, meu filho, respondeu Eli. Vai outra vez para a cama. Samuel nunca tinha recebido uma mensagem da parte do Senhor anteriormente. Então o Senhor chamou por ele terceira vez. E tal como antes, Samuel ergueu-se da cama e apresentou-se junto de Eli. De que precisas? Mas dessa vez Eli deu-se conta de que era o Senhor que falava com a criança. Por isso disse a Samuel: olha, vai deitar-te de novo. E se ouvires chamarem-te mais alguma vez, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ali ficou. E chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem aqui não conhece Samuel? Quem aqui não conhece quem foi o profeta Samuel? Talvez só algum irmão nosso que esteja nos visitando e nunca ouviu falar de Jesus. Samuel, ele foi um dos maiores líderes do povo de Israel. E ele foi o último e o mais importante juiz daquele povo. O profeta Samuel, ele é uma das figuras mais notáveis, importantes da Bíblia. Quem estuda a palavra de Deus sabe de quem era Samuel e como foi precioso e como era necessário Samuel estar ali naquele lugar, naquele tempo, naquela ocasião. O significado exato do nome Samuel tem várias alternativas. E as principais é ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, o nome de Deus e prometido ou dado por Deus. E você que está aqui me ouvindo e não conhece Samuel, Samuel ele era filho de Eucana com Ana. E sua mãe, durante muito tempo, ela não podia ter filhos. Ana, ela não podia, ela era estéril. E aquilo entristecia a Ana muito. Ana era muito triste com aquela situação, porque antigamente, para as mulheres que não podiam engravidar, uma família que não podia ter filhos, aquela família automaticamente, ela já se sentia abandonada por Deus, ela já não se sentia abençoada. Aquela família já achava que, olha, Deus nos rejeitou porque nós não podemos ter filhos. E para piorar a situação de Ana, Eucana tinha outra mulher, Penina. E Penina, ela tinha filhos. Então, a rivalidade de Penina com Ana era muito grande, porque apesar de Ana não ter filhos, Eucana amava muito a Ana. E eles tinham o costume de ir todos os anos a Siló para adorar ao Senhor no templo. E Ana, numa dessas idas, ela foi no tabernáculo e rogou a Deus, pedindo a Deus que Deus lhe desse um filho. Ana pediu ao Senhor o quê? Um filho. E ela prometeu: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, esse um filho que o Senhor me der, eu vou te entregar. Eu vou dar ele para ti. E o Senhor ouviu a súplica de Ana, e a Ana teve esse filho.
E Ana foi lá e entregou ele no altar do Senhor. E depois de algum tempo, o Senhor deu para Ana mais 5 filhos. E quem me conhece aqui na igreja sede sabe que eu gosto muito de momento ofertório. Então eu vou fazer um parênteses aí. E os pastores que estão aqui nos ouvindo, se quiser até anotar aí, pode usar na sua igreja que eu deixo. Toda vez que você entrega uma coisa no altar do Senhor, toda vez que você entrega uma coisa para Deus, Deus sempre ele vai te dar muito mais. Ana entregou 1, depois ela ficou com 5. A conta de Deus é linda, não é? Ana tinha 1 filho, ela entregou, ficou sem nenhum. Deus foi lá e deu 5 para ela. E Samuel, ele nasceu num dos piores períodos da história. O povo israelita, o povo de Israel estava numa opressão dos filisteus. Eles estavam sendo perseguidos a todo custo, sendo oprimidos por aquela nação. E eles se encontravam em um grande declínio espiritual. A nação de Israel estava destruída espiritualmente. E Samuel foi crescendo ali no templo com Eli e os seus filhos. E Ana entregou Samuel ali porque falava assim, olha, Ana, eu tenho comigo, eu não sou mãe, né? Mas eu tenho o pensamento que se Ana como mãe, ela devia ficar tranquila. Ai, meu filho está na casa do Senhor, que bênção. Nossa, meu filho está sendo criado por um profeta, que bênção. Só que Eli e a família de Eli, eles eram um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas acabou dando tudo errado. Eles tinham tudo para ser a família mais abençoada, mas acabou dando tudo errado. Os filhos de Eli, eles tinham um pai crente, eles tinham um líder experiente dentro de casa, eles nasceram numa família sacerdotal e cresceram no templo, cresceram num lugar sagrado. Era o único lugar que Deus ia antigamente, era no templo. E a família de Eli estava lá dentro do templo. E por mais que eles eram sacerdotes do Senhor, isso não fez com que eles deixassem de ser absolutamente profanos, que eles desprezassem o culto divino, que eles viviam escandalosamente na imoralidade, e que eles faziam o próprio povo de Israel tropeçar em pecados. E eles não ouviam conselhos nem advertências. E agora eu vou virar para o lado de cá, que é o lado, aqui é os jovens, né? Aqui é os pais, né? E eu quero dizer para você, para pai, o seguinte: Eli, ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Eli, ele permitiu que os filhos dele continuassem praticando todas essas coisas erradas e continuassem exercendo o ministério sacerdotal. E em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 18, diz o seguinte: castiga o teu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Eli, ele podia ter dado o melhor para os filhos dele. Eli podia ter sido um pai que ia fazer daqueles meninos grandes na nação de Israel. Mas ele fez totalmente o contrário. Tinha tudo nas mãos para dar certo, mas deu tudo errado. E Ana levou Samuel para uma casa em que a realidade era de uma família totalmente destruída. Eu acho que Ana, quando o entregou, ela deve ter ficado: ai, olha, estou entregando o meu filho aqui na casa do profeta Eli, com certeza ele vai ser bem cuidado, com certeza vão tratar ele muito bem, ele vai crescer nos caminhos do Senhor. Mas os exemplos que ele tinha ali dentro eram totalmente errados. Samuel foi criado por um pai fracassado, porque foi o que o profeta Eli ele foi. E os irmãos dele a gente nem precisa falar. Agora eu te pergunto, qual seria o resultado a se esperar de Samuel? O que você esperaria de Samuel sabendo de tudo isso? Olha, Samuel vai pelo mesmo caminho de Ofni e Finéias. Samuel vai acabar igual os outros 2 irmãos, porque era isso que eles eram. Eles eram irmãos, eles moraram e cresceram juntos. E uma coisa muito interessante que eu achei lendo esse versículo é que às vezes a gente fala, quando a gente está com raiva de alguém, a gente fala assim: ih, filho de Belial. E Deus, ele falou isso para os filhos de Eli. Deus chamou os filhos de Eli de filhos de Belial. Para você ver como Deus estava chateado, revoltado, zangado com a família de Eli.
Eu acho que Deus já não aguentava olhar para a casa de Eli. Eu acho que Deus tampava o olho para não ter que ver. E Ofni e Finéias, eles viviam no local da manifestação da presença de Deus. Eles viviam no local onde Deus descia. Mas eles nunca tinham tido um encontro com Deus. Ofni e Finéias, eles nasceram dentro do templo. Dentro. Ofni e Finéias estavam dentro da casa de Deus. Já parou para pensar nisso? Me perdoa você que está nos visitando e não conhece a palavra de Deus. Antigamente, no Velho Testamento, não era como hoje, que você vai para o seu quarto e você sente a presença de Deus. Você está aqui na igreja, aqui em Vila Franca, ali em Zambuja, ali em Amós, e está todo mundo sentindo a presença de Deus ao mesmo tempo. Não. Antigamente, a presença de Deus era limitada ao templo. Era um acesso restrito. As pessoas não podiam, sabe, as lágrimas que caíram nos seus olhos, a presença gostosa que você sentiu do Espírito Santo. Aquele povo não tinha isso. E Ofni e Finéias, eles tinham acesso a isso, mas não quiseram. Ofni e Finéias, eles tinham acesso à presença de Deus, mas eles rejeitaram. E em paralelo a Ofni e Finéias, nós temos Samuel. Samuel, ele não estava no plano e na lógica de poder entrar na presença de Deus. Samuel não era filho de sacerdote. Samuel estava fazendo o que ali no meio? Samuel, pela lógica, ele jamais ia sentir a presença de Deus. Samuel jamais ele ia ter contato com Deus. Porque Samuel ele não nasceu para ser profeta. Samuel não nasceu para ser sacerdote. Samuel nasceu para ser Samuel. Mas Deus já tinha marcado um encontro com Samuel. Aleluia. Você não entendeu? Deus tinha marcado um encontro com Samuel. E sabe o que é mais surpreendente nessa história? O encontro que Deus teve com Samuel foi dentro do quarto de Samuel. Sabe, antigamente a presença de Deus ela era restrita ao templo. Era restrita ao Santo dos Santos. A presença de Deus antigamente era, por exemplo, vocês daí não sentiam a presença de Deus. O Jabson está aqui por sorte. Quem estava aqui no Santo do Santo podia sentir a presença de Deus. Mas quem estava aqui, para você ter uma noção de como era, para chegar aqui, vinha com a cordinha amarrada, cheia de sinos. Se os sinos parassem de balançar, o povo puxava a corda porque estava morto. A presença de Deus ela era restrita. Mas a presença de Deus ela só ia no templo. Mas a própria presença de Deus foi dentro do quarto de Samuel. Aleluia. Sabe, eu acho que você não entende. Deixa eu te explicar direitinho. Só que aí você vai me fazer gastar mais tempo. Entende uma coisa? A presença de Deus no Velho Testamento, me perdoa, pastores e João Áquila, nosso professor de teologia, se eu disser isso erradamente. Mas a presença de Deus ao longo da Bíblia, ao longo do Velho Testamento, nunca esteve em outro lugar a não ser dentro do templo. Mas a presença de Deus, ela foi no quarto de Samuel. Deus foi se encontrar com Samuel dentro do quarto de Samuel. Você tem noção da profundidade disso? Dentro do quarto de Samuel a presença. Gente, eu acho que vocês não entenderam, porque eu em casa, quando eu abri meus olhos para isso, quando eu lendo essa palavra, abri meus olhos para isso, eu pulei e falei, glória a Deus, aleluia. A presença de Deus, ela entrou no quarto de uma criança. De uma criança. O sacerdote estava em declínio total espiritual. O pessoal olhava para Israel e falava assim, olha, Israel, que Deus, que espiritualidade Israel tem. Olha para Eli, velho, gordo, na cadeira, cego. Irmãos, a Bíblia chama Eli de gordo, tá? Não sou eu não, tá? A Bíblia fala, estava lá sentado na cadeira. Morreu, que quebrou a cadeira lá. Desse jeito, vocês não lêem a Bíblia, não? Tá na Bíblia, lê que vocês vão ver lá que está escrito. E estava lá o menino, Samuel, nada a ver com a história. Menino, o que você está fazendo aqui no templo? Minha mãe deixou eu aqui, estou por aqui, ajudando aí, vou fazendo uma coisa ou outra que eu posso. Tem lugar que eu não posso ir, tem coisa que eu não posso tocar, mas eu estou por aqui.
Entende? E no versículo 4, diz o seguinte: e o Senhor chamou por ele: Samuel, Samuel. Sim, que é? Respondeu Samuel. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar no lugar errado. Você pode achar que não tem esperança para você. Você pode dizer assim: eu não sou filho de pastor, eu não sou filho de crente, eu sou um mero ajudante que estou por aqui, vou fazendo o que me mandam segurar um cabo, eu seguro, me mandam mexer ali naquela câmera ali, eu mexo, me mandam ficar ali na porta, eu fico. Samuel, ele podia se sentir abandonado, jogado, largado. Ele podia até achar que a mãe dele tinha o abandonado, porque Ana foi lá, entregou ele lá, e Ana ia visitar ele uma vez ao ano. Uma vez ao ano, Ana ia lá, levava uma túnicazinha para ele e deixou lá. Mas sabe o que eu acho engraçado em Deus? Quando Ana, naquele dia que Ana dobrou os joelhos e orou a Deus pedindo um menino, naquele dia, Deus marcou um encontro com Samuel. Samuel não tinha nascido, mas Deus falou: eu vou me encontrar com esse menino lá no quartinho dele. Sabe, mãe, sabe, pai, é importante você dobrar o seu joelhinho pelos seus filhos. É importante você guardar os seus filhos espiritualmente. Ana, ela não era mulher de sacerdote. Ela não era pastora. Ela não era mulher de presbítero e evangelista. Mas ela orou pelo seu filho. E quando Israel estava em total declínio espiritual, Deus foi lá chamar o menino que a mãe orou por ele. Entende? Importante como é você orar pelo seu filho. Você entregar os seus filhos nas mãos do Senhor. E no versículo 5 diz o seguinte: Samuel levantou-se e correu a ir ter com Eli. Aqui estou, o que desejas? Mas eu não te chamei, disse Eli. Vai deitar-te. Samuel se retirou e foi deitar. Agora, para comigo e pensa. Você está dormindo lá no seu quartinho, quietinho? Samuel, Samuel. Ah, deve ser Eli. Eli, você me chamou? Não, Samuel, não te chamei. Você não me chamou? Não, vai para o seu quarto, volta a deitar. Se fosse eu virava e falava: vou não, vou deitar aí com você, chega para lá. Eu vou voltar para o quarto? Você tá doido que eu vou voltar para lá? Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei estudando essa palavra e falei: gente, Samuel era um menino. Eu até hoje, meu marido sabe, até hoje, às vezes da noite, meu irmão, nem te conto, mistério de Deus. E Samuel, ele saiu do quarto, foi lá, não, volta pro quarto. Agora, presta atenção comigo. Deus, ele foi lá no quarto de Samuel. Samuel pegou, saiu. Samuel pegou, saiu do quarto. Quem saiu do quarto? Samuel, ele saiu do quarto. E Deus? Deus foi atrás de Samuel? Não, Deus continuou lá no quarto. Sabe, você pode sair do quarto. Você pode sair da presença. Você pode rejeitar a presença. Olha a presença, tchau. Olha a voz de Deus, tchau. Mas Ele vai ficar no mesmo lugar. Ele não vai sair do quarto. Aleluia. Quando Deus marca o encontro, você pode sair, pode virar as costas. Ele vai ficar lá do mesmo jeitinho que você deixou. Aleluia. A gente pode abandonar, a gente pode fugir, a gente pode rejeitar, mas Deus, não. Eu não sei como você chegou aqui, eu nem sei como você está. Eu não sei como você que me assiste está neste momento. Talvez você fez igual Samuel. Deus chegou lá no seu quarto: Samuel, Samuel. Você caiu fora. Deixa eu ouvir, acho que foi Eli que me chamou.
Sabe? Você coloca, deve ser, Deus está lá no quarto te chamando, mas você está indo atrás de Eli. Eli está em total declínio espiritual. Eli não tem nada para te dar. Mas a voz está lá te chamando no quarto. E Deus às vezes está falando com você. Mas a Bíblia vai falar que Samuel, no versículo 7, Samuel nunca tinha recebido uma mensagem da parte do Senhor anteriormente. Às vezes Deus está falando com você. Só que você não está entendendo. Você está igual a Samuel. Deus está lá, Samuel, Samuel. Você indo atrás de Eli. Às vezes você está aí com vazio no seu coração. Seu coração está uma angústia. Lá no Instagram você até pode publicar a foto com o sorriso mais bonito que você tem. Mas você sabe como está o seu coração. Você sabe o vazio. Sabe o que é vazio? Não tem nada dentro. Você entrar no seu quarto e você nem saber quem você é. Nem entender. Eu quero te dizer, às vezes você fala, ai Senhor, a gente quando é jovem faz isso, né? Eu já fiz essa oração. Ai Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Deus está falando. Deus está falando. Mas você está indo atrás de quem? Você está indo atrás de Eli? Você está indo atrás do declínio espiritual? Mas Deus, Ele continua lá no quarto chamando. Você sai, mas Deus fica. Mas eu tenho certeza que você hoje vai ter um encontro. E sabe qual é o mais interessante de um encontro? É no encontro que você conhece a pessoa. Você vai, vou ter um encontro. Com quem? Fulano. Você conhece fulano? Não, mas eu vou ter um encontro. O encontro é para isso, é para conhecer. E Deus hoje te trouxe para um encontro. Então se você não conhecia, se você não entendia a voz que te chamava, hoje você vai entender. Deus te chama no seu quarto. Assim como Ele chamou de Samuel. E Deus está no seu quarto e vai se revelar a ti no seu quarto. Sabe, Samuel levantou e Deus não foi lá. Deus podia falar, olha ali, fala para o menino que eu estou chamando ele lá. Fala para Samuel que eu tenho uns negócios para falar para ele. Não. Deus deixou quieto. Deus deixou Samuel se virar nos 30 e entender o que estava acontecendo. Mas pronto, vamos voltar para a palavra. Samuel está aí, não entra e sai. Volta Eli. Eli, o que você quer? Pelo amor de Deus, me deixa dormir. Samuel, não sou eu. Agora me diz uma coisa. Samuel está no entra e... Se você pudesse dar um conselho para Samuel nessa manhã, você diria assim, Samuel, fica no quarto? Ou você diria para Samuel, Samuel, sai do quarto? Você falaria para Samuel o quê? Então por que você sai do quarto? Por que você não fica no quarto? Por que você sai? Você acabou de dar o conselho para Samuel que você não estava fazendo? Versículo 10. Então o Senhor veio e ali ficou. E o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, vamos voltar para a palavra. Samuel saiu dessa bagunça. Ele falou, olha Samuel, se te chamar, você fala, olha, eis-me aqui Senhor, teu servo ouve. Samuel foi, deitou, dormiu. Daqui a pouco está lá. Samuel ainda conseguiu dormir, né? Acho, isso é meio complicado. Não sei como ele conseguiu dormir, mas Samuel era bem doidão. Aí está lá Samuel dormindo. Daqui a pouco, Samuel, Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus começa a falar com Samuel. E agora, dentro do quarto, está tendo um encontro. Dentro do quarto está acontecendo o encontro. Deus está se apresentando para Samuel. Deus está se revelando para Samuel. Deus está falando com Samuel. Sabe uma coisa? Tudo que você precisa é permanecer no lugar do encontro. Tudo que você precisa é permanecer no lugar aonde você ouviu a voz de Deus.
Não adianta você procurar a voz de Deus fora do seu quarto. Fora do quarto, não precisa ser propriamente do quarto, né? Não adianta achar que Eli está te chamando. E não adianta você procurar em nenhum outro lugar que você não vai encontrar. Sabe? Quando a gente é mais novo, eu também sou nova, eu só tenho 23 anos. A gente tem necessidade de procurar satisfações aonde não tem satisfação pra gente. Porque a voz te chamou e você quer procurar. Deus chamou Samuel dentro do quarto de Samuel, não foi dentro do quarto de Eli. Samuel estava lá caçando no quarto de Eli, não sei o quê. Você só vai ouvir a voz de Deus no lugar que Deus te chamou. E Ele vai te encontrar. Ofni e Finéias, eles eram da linhagem sacerdotal, né? Como eu já te falei para vocês, eles vestiam roupa de sacerdote, estava lá nos tabernáculos, fazia lá os negócios, tudo que eles tinham para fazer. E Samuel foi crescendo, vendo aquilo e achando assim, poxa vida, Ofni e Finéias têm tanta oportunidade, né? Eu imaginando Samuel pensando, a Bíblia não diz isso. Ofni e Finéias têm tanta responsabilidade. Deus, eles podem entrar lá na presença de Deus, mas eles não dão valor à presença de Deus. Eu imaginando Samuel pensando nisso. Mas quando tem um encontro, quando acontece o encontro, Samuel ele podia estar se achando o que ele fosse. Samuel ele podia estar se achando, olha, sou só um ajudante. Talvez você está ajudando, eu na igreja eu sou só o cabo mesmo. Talvez seus colegas lá no trabalho, na escola, falam, o que você é lá na igreja? Lá na igreja sou porteiro. Lá na igreja eu seguro lá umas... O que você faz lá na igreja? Te perguntando na sua escola. Lá na igreja eu seguro umas câmeras, pego uns cabos lá, mando eu limpar uns microfones aí, eu limpo. Vou fazendo lá uns negócios. Mas você... Não sou nada importante. Imagina, as pessoas antigamente, né? As pessoas que não eram da linhagem sacerdotal, elas não tinham o hábito de estar no templo. Samuel estava lá no templo. Eu acredito que essa foi uma resposta que Samuel teve que dar muitas vezes. Às vezes alguém via Samuel por lá e falava, menino, desculpa aí, você está fazendo o que aqui? Eu estou ajudando aí uns negócios. Me mandam carregar um saco de cinza para lá, eu carrego, me manda fazer uns negócios aí, eu vou fazendo. Mas sabe o que eu acho interessante? Na noite do encontro, na noite que Eli falou assim, olha Samuel, se a voz te chamar, você vai e fala assim, olha, eis-me aqui Senhor, teu servo ouve. Quando Samuel voltou para o quarto dele, entrou um menino dentro do quarto. Vai o menino Samuel lá para dentro do quarto. O menino Samuel vai lá dentro do quarto e tem um encontro com Deus. Na manhã seguinte, sai um sacerdote de dentro do quarto. Aleluia. Você está vendo a importância que é você ter um encontro com Deus? Às vezes você fala, eu não sou ninguém, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não presto para nada. Vai para dentro do quarto e tem um encontro que você vai sair de lá um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Sabe o que é que nos falta? Muitas das vezes, intimidade. Você não precisa de nada. Você não precisa nascer... você não precisa ser filho de pastor. Você precisa de intimidade. Porque encontros mudam paradigmas. Encontros mudam histórias e invertem a ordem das coisas. Eu fico imaginando que Deus, naquele momento, lá naquela época, em Israel, Ele estava doidinho, esperando um espaçozinho em Eli, Ofni e Finéias. Deus estava doidinho, só... Gente, eu preciso de entrar, eu preciso de ter intimidade com alguém. Eu preciso de ter relacionamento com alguém. E Ofni e Finéias, eles rejeitaram isso. E estudando essa palavra, quando eu estava estudando isso, me lembrou de Marta e Maria. Está lá Marta, está lá Maria, duas mulheres. Marta está lá nos afazeres, preocupada com as coisas, o que era necessário ser feito, queria servir bem Jesus. E Marta estava certa.
Você vai receber Jesus de qualquer jeito? Você não vai nem fazer uma comidinha boa para Jesus? Não, Marta estava preocupada com essa coisa e estava lá fazendo. Só que Maria, porém, eu tenho certeza que Maria também estava, eu preciso fazer alguma coisa com Jesus. Mas quando Maria olhou para Jesus, ela falou, que comida o quê? Eu vou me relacionar com esse homem. Eu vou ficar aqui no pezinho dele quietinha. Vou ficar aqui quietinha só ouvindo o que ele tem para falar. Sabe por quê? Às vezes eu sempre falo aqui na igreja que há águas mais profundas no rio de Deus. O rio de Deus, ele é muito fundo. Muito fundo, muito fundo. E você pode decidir molhar aquilo que você quiser. Se você quiser molhar só a sua canelinha, você molha só a sua canelinha. Mas se você quiser mergulhar na profundeza, você também pode mergulhar nas profundezas. E Maria, ela estava nesse momento. Sabe por quê? Verdadeiros encontros geram verdadeiros relacionamentos. Um relacionamento, ele só pode começar depois de um relacionamento só pode começar depois de um? Me ajuda, irmão. Acho que é a máscara. Está te incomodando. Mas dá glória. Vamos lá voltar, agora eu me perdi. Verdadeiros encontros geram verdadeiros relacionamentos. Não tem relacionamento sem o encontro. O tema do nosso culto é o quê? Encontro. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. Que legal. Encontros geram relacionamentos. Só que relacionamentos, a gente só vai saber se um relacionamento ele é verdadeiro se ele passar pela prova do tempo. Ao longo do tempo. Um relacionamento... Vou usar meu exemplo aqui com a minha esposa. Tivemos o nosso primeiro encontro. Namoramos. Se a gente tivesse largado de ter comunicação, diálogo, momentos, não era possível ter relacionamento. O relacionamento ele não ia durar. E Jesus te trouxe nesse encontro com o propósito de firmar relacionamento com você. Sabe por quê? Estudando essa palavra, a minha mente ela vai muito longe. E eu fiquei pensando, muitas das pessoas às vezes têm relacionamentos com pessoas que não querem nada sério com elas. Um negócio rápido. Vocês entendem do que eu estou falando? Sabe quando você está naquela assim, queria namorar, mas a pessoa não quer namorar? A pessoa quer ir algo rápido? Jesus não. Jesus ele quer ter relacionamentos duradouros. E sabe o que eu acho lindo em Jesus? E o que me intriga, muitas das vezes, é que algumas pessoas, espero que ninguém se sinta ofendido com isso. Algumas pessoas, às vezes, saem da igreja para procurar algo. Não sei o quê. Mas saem da igreja para procurar algo. Alegria, diversão. Mas o mundo, ele não quer ter relacionamento duradouro com você. O mundo, ele quer te estraçalhar. Te bagunçar. Você, pessoas aqui me ouvindo, vocês se deixavam ter um relacionamento com uma pessoa que não quisesse nada com você? Só quisesse bagunçar a sua vida? Não, você ia, filho, cai fora. Vai procurar outra coisa para você. Não é? Então por que às vezes você não corta a sua ligação com o mundo? Fala, olha, não quero nada com você. Eu vou procurar alguém que me quer de verdade. Alguém que quer ter um relacionamento comigo, que quer me assumir. Que quer lá na cruz derramar tudo por mim. Aí, Samuel fala com Deus. Entra o menino Samuel no quarto, sai o profeta Samuel do quarto. Aí agora você deve estar pensando, legal sua palavra. Muito boa, gostei. Mas tem um problema. Samuel
ouviu a voz de Deus. Eu não ouço a voz de Deus. Eu acho que a maior reclamação dos crentes de hoje, não só jovens, mas do povo de Deus no mundo, é não ouvir a voz de Deus. E eu fui procurar entender esse negócio. Porque antes também, confesso para vocês, era algo que me deixava assim um pouco... Ai, gente, o povo fala que eu ouvi. Ai, Deus me falou. Eu não entendia esse... Ai, Deus me falou. Eu não entendia. Eu falava assim, gente, eu nunca ouvi a voz de Deus. Isso antes, não é agora. Aí, agora, eu fui tentar entender. Para ter uma comunicação perfeita, né, eu fui perguntar, olha, fui lá no Google, comunicação perfeita. E eu descobri que para ter uma comunicação perfeita precisa de 5 coisas. Quantas coisas? Precisa de um emissor, um receptor, precisa de uma mensagem, de uma linguagem e ruído. São 5 coisas que vão afetar ali a comunicação. Então vamos colocar agora no lado espiritual. O emissor que quer falar quem é? Deus. Deus é o emissor. E o receptor é quem recebe a mensagem, que somos nós. E para a comunicação ser perfeita, precisa de ter uma mensagem, precisa de ter um conteúdo, que é a palavra. Sabe, sempre que você ouvir alguma coisa que vai ao contrário disso aqui, não é Deus. Deus, ele tem uma mensagem que, agora há dias, eu acho que entrou uma polêmica aí na internet, que lá não sei das quantas, resolveu falar que a Bíblia precisava de ser atualizada. Isso aqui é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Se você ouvir alguma coisa fora disso aqui, cai fora. Mas bora voltar para lá. Temos o emissor, que é Deus. Temos o receptor, que somos nós. Temos a mensagem, que é a... Isso aqui é a base. Isso aqui é a base. E temos uma linguagem. Temos uma linguagem. Agora eu te pergunto, qual é a linguagem do crente, você sabe? Qual é a linguagem que Deus usa para falar com nós? E eu fiquei com isso na cabeça. Precisa de ter uma linguagem, precisa de ter uma sintonia. Sabe? Tá vendo quando você vai para um país e a pessoa está falando com você, você não está entendendo nada. Você fica sorrindo para a pessoa, mas você nem entendeu o que a pessoa está falando. Talvez ela estava te xingando e você estava sorrindo para ela. E para ter uma comunicação perfeita, precisa de ter uma linguagem. E estudando aqui, sabe o que eu descobri? Sabe qual é a linguagem que Deus tem para falar com nós? Santidade. De Gênesis a Apocalipse, a linguagem da Bíblia é uma só. Santidade. Então a gente já tem o emissor, temos o receptor, temos a mensagem, temos a linguagem que é a santidade. E o último elemento é o ruído. E o ruído eu colocaria como o principal fator para não permitir que a comunicação seja perfeita. Comunicações imperfeitas devem-se a ruídos que você tem posto entre você e o seu emissor. Um emissor não consegue receber uma mensagem do receptor se houver muito ruído no meio. Dependendo da distância que vocês estiverem, Jennifer, ela não me ouve. Sabe por quê? Tem distância. E ao longo da distância, e olha que estava tudo em silêncio. Agora imagina se tivesse aqui cheio de ruído, todo mundo estivesse conversando. Vocês acham que ela ia me ouvir? Sabe? Às vezes, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que trocar as nossas prioridades. Nós precisamos de focar na voz. Às vezes você fala, olha, Samuel ouviu a voz de Deus, Samuel entendeu o que Deus falava com ele. Eu não entendo a voz de Deus, eu não entendo o que Deus quer falar comigo. Mas sabe, às vezes a distância está longa e tem muito ruído no meio. Agora, deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é muito forte. Se você não der glória, eu vou acabar aqui a mensagem. Deus, às vezes,
Meu Deus. Deus, às vezes, você fala assim, os irmãos aqui estão pertinho de mim. Deus, às vezes, Ele fala assim, olha, eu vou falar baixinho, só para ela chegar mais pertinho. Se a gente for lá para a Bíblia, Deus fala, olha, entra no teu quarto, fecha a tua. Deus pede para você fechar a porta apenas por um motivo. Para excluir qualquer ruído de fora. Samuel, Deus estava falando com Samuel. Samuel ouviu. Deus está falando com você. Talvez você não ouve. Talvez você não está ouvindo, não está entendendo. Mas Deus, Ele não está em silêncio. Deus nunca vai estar em silêncio. Eu quero te convidar a colocar de pé neste momento. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei o quanto Deus falou com você essa mensagem. E se não falou nada, me perdoa. Mas Samuel, talvez ele estava como muitos de vocês aqui nessa noite. Nessa manhã. Samuel, ele não tinha a mãe presente. Samuel estava numa casa que tinha tudo para dar errado. Samuel era um menino. Samuel não tinha idade. Tem gente que fala, quando eu tiver 30 anos eu vou virar crente. Samuel era um menino. Sabe? E às vezes você fala, você vai lá para o seu quarto, Senhor, fala com todo mundo, não fala comigo. Todo mundo ouve a sua voz e eu não ouço. Mas o Senhor, Ele está te chamando. Aleluias. E eu quero, neste momento, convidar o Ministério de Louvor Manancial. E eu já vou passar a direção deste trabalho para o nosso pastor presidente, pastor Robson. Só que eu quero que neste momento, talvez você nunca ouviu falar de Deus, talvez você nunca ouviu falar de igreja, talvez é a primeira vez que você está aqui, você não está entendendo nada que esse povo doido está fazendo aqui. Mas eu quero te convidar para neste momento você começar a tirar todos os ruídos, você começar a chegar pertinho do Pai. E você começar a ouvir a voz de Deus nessa noite. Nada neste culto terá sentido se você não tem um encontro com Deus. Eu não sei se quem te convidou para estar aqui nessa manhã te avisou que isso era um encontro. Mas você já chegou aqui, você não vai deixar a pessoa pendurada no primeiro encontro, né? Experimenta pelo menos conhecer. Tenta pelo menos ouvir o que a pessoa tem para falar com você. O Pai está aqui. Aleluia. O Manancial vai louvar um louvor que diz o seguinte: eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Talvez você tenha procurado em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas. Talvez você se sente feliz por horas, por minutos, por segundos, mas você não tem alegria completa. Eu quero te convidar nessa manhã para você experimentar algo diferente. Eu quero te convidar nessa manhã para você viver algo diferente. Ele é um Deus de amor. Sabe, Ele não está olhando para a sua condição, assim como Ele não olhava para Samuel. Para o povo de Israel, talvez Samuel vai ser o próximo profeta. Talvez o povo falava, não, Samuel não pode. Talvez olhem para você e falam, não, ela não pode. Pode sim. Quem tem encontro pode sim. Quem tem encontro vai ser sim. Aleluia.